A paz do Senhor, adolescentes e vencedores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje aí dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos estudando a respeito da história da igreja. E hoje vamos estudar a lição de número 12, que tem como título O Avivamento da Rua Azusa. O destaque aqui da nossa lição se encontra lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que diz assim: O Senhor diz ao seu povo: Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. O movimento pentecostal no início do século XX colocou o livro do profeta Joel em evidência, fazendo com que ele fosse conhecido como o profeta pentecostal. Apesar disso, o anúncio da descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, não é o tema predominante dos seus oráculos, não é o tema predominante no livro do profeta Joel. A maior parte das suas profecias fala da praga da lacusta e do julgamento das nações no final dos tempos. O derramamento do Espírito Santo é a expressão que a Bíblia usa para descrever o revestimento de alguém com o poder do mesmo Espírito. Trata-se então de uma metáfora, trata-se de uma figura, né? A profecia do derramamento do Espírito Santo começou a ser cumprida no dia de Pentecostes, que marcou a inauguração da igreja. Então não faz sentido algum afirmar que a efusão do Espírito Santo foi apenas para a era apostólica, como muitas pessoas aí acabam debatendo e defendendo essa situação. Antes, muito pelo contrário, ela começou com os apóstolos e continua em nossos dias. Os sinais dos dons espirituais são visíveis em nossos dias. Os milagres continuam. Era o ponto então lá em Atos dos Apóstolos, no dia dos Pentecostes, era o ponto de partida e não o ponto de chegada. Quanto aos sonhos, visões e profecias, são-nos concedidos para a edificação individual e não podem ser usados para fundamentar doutrinas. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. A vinda do Espírito Santo, além de revestir os crentes em Jesus, resulta também em salvação a todos que desejam encontrar a vida eterna. O apóstolo Pedro termina aqui a citação de Joel com estas palavras: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui na nossa lição diz assim: a história do avivamento da Rua Azusa começa quando Nellie Terry, uma moradora de Los Angeles que frequentava uma pequena igreja da santidade, fez uma viagem a Houston, Texas, em 1905. Ela frequentou a igreja que William Seymour estava pastoreando. Embora Seymour não tivesse recebido ainda o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, estava convencido de que este ensino era bíblico e pregava essa mensagem com grande fervor. Então aqui, queridos, o avivamento da Rua Azusa foi uma reunião pentecostal que se deu em Los Angeles, Califórnia, liderada então pelo William Joseph Seymour, um pregador afro-americano, filho de ex-escravos. Teve início com uma reunião em 14 de abril de 1906, em um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana, e continuou até meados de 1915. O avivamento foi caracterizado por experiências de falar em línguas estranhas, cultos de adoração e mistura interracial.
Os participantes foram criticados pela mídia secular e teólogos cristãos por considerarem o comportamento escandaloso e pouco ortodoxo, especialmente para a época em que eles viviam. Hoje, o avivamento é considerado pelos historiadores como o principal catalisador para a propagação do pentecostalismo no século XX. E tudo começou, queridos, lá em Los Angeles, em 1905. William Seymour, então com 43 anos, foi um estudante do notório pregador pentecostal Charles Parham, que estudamos na aula passada, e pastor interino de uma pequena igreja da santidade em Houston, Texas. Aqui, como a lição destaca, Nellie Terry, uma mulher afro-americana que participou de uma pequena igreja liderada por Julia Hutchins, em Los Angeles, fez uma viagem então para visitar alguns familiares em Houston, no Texas, no final de 1905. Estando lá em Houston, ela então foi visitar a igreja de Seymour, a pequena igreja de Seymour, onde então ele pregou que a evidência do batismo no Espírito Santo era o falar em línguas, embora ele mesmo ainda não houvesse experimentado essa experiência. Então Terry ficou impressionada com o seu caráter e com a sua mensagem. De volta em sua casa, lá na Califórnia, Terry então sugeriu que Seymour fosse convidado para falar na sua igreja local. Seymour então recebeu e aceitou o convite em fevereiro de 1906. Ele recebeu ajuda financeira e a bênção de Parham por sua visita prevista em um mês. Seymour chegou a Los Angeles em 22 de fevereiro de 1906 e por 2 dias pregou na igreja de Julia Hutchins, na esquina da rua Nona com a Avenida Santa Fé. Durante o seu primeiro sermão, ele pregou que falar em línguas era a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Porém, no domingo seguinte, 4 de março, ele voltou à igreja e soube então que Hutchins fechara a porta da igreja com cadeados para que Seymour não entrasse lá para pregar. Os anciões da igreja não aceitaram o ensinamento de William Seymour, principalmente porque ele não havia experimentado nenhuma bênção do que ele estava pregando. A condenação de sua mensagem também veio da Associação da Igreja de Santidade do Sul da Califórnia, com a qual a igreja estava afiliada. Entretanto, nem todos os membros da igreja de Hutchins rejeitaram o ensinamento de William Seymour. Ele foi convidado então para se hospedar na casa de um membro desta congregação, que era Eduardo Lee, e ali ele começou a fazer estudos bíblicos e reuniões de oração. Seymour, então, e o seu pequeno grupo de novos seguidores acabaram então se mudando para a casa de Richard e Ruth Asbury, na rua Bonnie Brae Norte, 214. Ali, famílias brancas das igrejas de santidade locais também começaram a participar dos encontros de William Seymour. O grupo se reunia periodicamente e orava pelo batismo no Espírito Santo. Em 9 de abril de 1906, depois de 5 semanas de pregação e oração de Seymour, ao terceiro dia de um jejum de 10 dias, Eduardo Lee falou em línguas pela primeira vez. Em outra reunião, Seymour compartilhou o testemunho de Lee e pregou um sermão em Atos 2 e 4. E também outras 6 pessoas começaram a falar em línguas estranhas, incluindo Jenny Moore, que mais tarde se tornaria a esposa de William Seymour. Alguns dias depois, em 12 de abril, Seymour falou em línguas pela primeira vez, depois de ter orado toda a noite.
As notícias dos acontecimentos na rua Bonnie Brae Norte 214 rapidamente circularam entre os afro-americanos, latinos e brancos residentes da cidade. E durante várias noites, muitos oradores pregariam para a multidão de curiosos e espectadores interessados da varanda da casa dos Asbury. Membros do público incluíam pessoas de um amplo aspecto de níveis de renda e formação religiosa. Hutchins, que anteriormente tinha ali fechado as portas da sua igreja para William Seymour pregar, acabou aí falando em línguas estranhas quando toda a sua congregação começou a frequentar as reuniões de William Seymour. Logo então a multidão se tornou muito grande e todos estavam falando em línguas, gritando, cantando, gemendo, louvando o nome do Senhor. Finalmente, queridos, a varanda da casa acabou caindo, porque era muita gente, forçando então o grupo a buscar um novo lugar de reunião. Então, um morador do bairro acabou ali então descrevendo os acontecimentos da Bonnie Brae Norte 214 com as seguintes palavras. Ele falava assim que eles gritaram 3 dias e 3 noites. Era época de Páscoa. As pessoas vinham de todas as partes. Na manhã seguinte, não haviam de chegar perto da casa. Assim que as pessoas entravam na casa, elas caíam sob o poder de Deus. Esse é o testemunho de um dos moradores. E a cidade inteira então se comoveu. Gritaram tanto que a base da casa cedeu e a varanda caiu, foi ao chão. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Então eles precisavam ali, neste momento, procurar um novo lugar para suas reuniões. Porque a casa, além de ser pequena e não comportar a quantidade da multidão que vinha, acabou indo ao chão, por tanta gente estar ali reunida. Então o grupo da rua Bonnie Brae 214 acabou encontrando um edifício disponível no número 312 da rua Azusa, que é o tema da lição de hoje, que tinha sido uma igreja episcopal metodista africana, no que era então uma parte do gueto negro da cidade. O aluguel desse prédio era de $8 por mês. Um periódico se referiu à construção do centro de Los Angeles como um barraco capenga, que estava caindo aos pedaços. Desde que a igreja saiu, essa igreja africana que eu acabei de citar, o edifício tinha servido como casa de atacado, como depósito, foi uma madeireira, um curral de gado, uma loja de lápides, e havia sido então usado mais recentemente como um estábulo com quartos para alugar no andar superior, no andar de cima. Era então um edifício pequeno, retangular, de teto plano, de aproximadamente 18 metros de largura e 12 metros de comprimento, em sua totalidade 446 metros quadrados e meio, coberta com ripas caiadas. Era um edifício bem precário, era um edifício bem simples, bem humilde. O único sinal de que fora uma casa de Deus anteriormente, de todas essas atividades que eu acabei de falar, estava ali numa janela de estilo gótico, sobre a entrada principal do prédio. Sobras de madeira e gesso estavam espalhadas por todos os lados. O local parecia mais um galpão no andar térreo. Contudo, o local foi averiguado e limpado para a preparação dos serviços. Eles realizaram a sua primeira reunião em 14 de abril de 1906. Os serviços eclesiásticos se realizaram no primeiro andar, onde os bancos foram colocados em um padrão retangular. Alguns dos bancos eram simplesmente pranchas colocadas em cima de barris vazios. Não havia nenhuma plataforma elevada, pois o teto tinha apenas 2 metros de altura. Era extremamente baixo.
Inicialmente, não havia púlpito. Frank Bartman, um dos primeiros participantes do avivamento, recordou que o irmão Seymour, William Seymour, normalmente se assentava atrás, ao fundo, em duas caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Olha a simplicidade. Ele geralmente mantinha a cabeça concentrada durante a reunião, em oração. Não havia orgulho lá. Era um prédio velho, com suas vigas baixas e chão nu, puro barro. O segundo andar, na agora chamada Missão de Fé Apostólica, abrigava uma oficina e quartos para vários residentes como William Seymour e a sua nova esposa, Jane, que já tinham casado. Também tinha uma grande sala de oração para atender o excesso dos serviços do altar de baixo. A sala de oração estava decorada com cadeiras e bancos feitos de tábuas do California Redwood, postos de ponta a ponta com cadeiras sem encosto. Em meados de maio de 1906, entre 300 e 1.500 pessoas tentaram se acomodar no edifício. Visto que os cavalos tinham recentemente saído do edifício, as moscas constantemente molestavam os assistentes. Gente de uma diversidade de antecedentes se reuniam para adorar. Eram homens, mulheres, crianças, negros, brancos, latinos, asiáticos, ricos, pobres, iletrados, letrados, pessoas cultas, não cultas. Então eram pessoas de todas as idades, de todas as formas, de todos os jeitos. E eles se ajuntaram-se em Los Angeles com tanto ceticismo e desejo de participar. A mistura de raças e a motivação do grupo de mulheres na liderança foi notável, já que em 1906 foi o apogeu da era Jim Crow, da segregação racial, e 14 anos antes das mulheres receberem o sufrágio nos Estados Unidos. Mas os cultos lá eram extremamente diferentes. O culto na Rua Azusa, 312, era frequentemente e espontâneo, com serviços em quase todas as horas do dia. Entre os que foram atraídos ao avivamento, não só estavam os membros do movimento de santidade, mas batistas, menonitas, os quakers, presbiterianos, gentes de todas as denominações. Um observador de um dos serviços escreveu essas palavras que eu vou falar agora. Nenhum instrumento musical foi usado durante os cultos, pois não eram necessários nenhum coro de anjos. Nenhum coro de anjos foi ouvido por alguns no espírito. Nenhuma oferta foi recolhida. Nenhum anúncio foi escrito para anunciar as reuniões. Nenhuma organização eclesiástica estava por trás disto. Todo aquele que está em contato com Deus, logo que entra nas reuniões, percebe-se que o Espírito Santo é o líder. Era o Espírito Santo que dava o direcionamento dos cultos. O jornal de Los Angeles Times, já não foi tão bondoso na sua descrição ali daquele prédio, nas reuniões de William Seymour na Rua Azusa. O jornal destacou assim: as reuniões se realizavam num barraco condenado na Rua Azusa, e os partidários desta estranha doutrina praticam os mais fanáticos ritos, pregam as teorias mais loucas e eles mesmos funcionam num estado de louca excitação em seu zelo peculiar. Gente de cor e uns quantos brancos compõem a congregação, e a noite se torna horrorosa no bairro por causa dos uivos dos fiéis que passam horas se balançando para frente e para trás, numa exasperante atitude de oração e súplica. Eles dizem ter o dom de línguas e ser capazes de entender este Babel. Isto, palavras do jornal. Então eles cantavam esporadicamente em um templo
ou de vez em quando em línguas. Havia períodos de silêncios prolongados. Assistentes ocasionalmente caíam no espírito. Os visitantes davam seu testemunho e membros liam em voz alta os testemunhos que eram enviados para a missão por correio. Havia oração pelo dom de línguas. Havia oração em línguas pelos enfermos, pelos missionários, e todas as petições eram apresentadas por assistentes ou enviadas por correio. Havia pregação espontânea e apelos ao altar para salvação, santificação e batismo no Espírito Santo. Lawrence Ketlon, cuja família participara do avivamento, disse que na maioria dos serviços a pregação de Seymour consistia em abrir a Bíblia e os adoradores vindo à frente para pregar ou testificar como eles foram guiados pelo Espírito Santo. Muita gente continuamente gritava durante as reuniões. Os membros da missão nunca tomaram uma oferta, mas havia um recipiente perto da porta para qualquer pessoa que quisesse apoiar o movimento. E você acha que eles não apoiavam? É claro que eles apoiavam, que eles viam ali o mover de Deus naquela obra. O núcleo básico da missão da Rua Azusa nunca foi muito mais do que 50 ou 60 indivíduos, com centenas e milhares de pessoas que visitavam ou que permaneciam temporariamente ao longo dos anos. A influência da Rua Azusa começou a diminuir à medida que outras missões e igrejas abraçaram a mensagem e a experiência do batismo no Espírito Santo. Uma visita de Charles Parham à missão em outubro de 1906 acabou resultando numa divisão e o estabelecimento de uma missão rival. Parham não se conformava com a integração racial do movimento e criticou as manifestações que ele viu nas reuniões. O avivamento da Rua Azusa durou apenas 3 anos, mas foi instrumental na criação do movimento pentecostal, que é o maior segmento da igreja evangélica hoje. William Durham recebeu seu batismo no Espírito Santo lá na Rua Azusa, formando assim depois missionários na sua igreja em Chicago, como Eudorus Nanderbell, que simplesmente foi o fundador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, e Luigi Francescon, fundador da Congregação Cristã no Brasil. Veja, queridos, a influência, o tamanho da influência e a importância para o movimento pentecostal que foi o avivamento da Rua Azusa. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.